Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ricardo Souza, sou um dos coordenadores da Escola Mestre das Motos. Estou aqui hoje para apresentar uma dica bem bacana para vocês de como fazer a montagem de uma roda raiada. Quer que seja troca de um cubo, troca de um aro, troca de raios, acompanhe a dica aí. Já estamos aqui com uma roda desmontada, certo? O processo da desmontagem nós não estamos fazendo, por quê? Porque é um processo bem simples. Você vai precisar de uma chave de nips, uma chave Phillips ou fenda, dependendo do caso aí, para fazer essa retirada dos raios. Muita gente, quando vai fazer esse serviço e os raios estão em más condições, eles cortam com alicate, com uma lixadeira, pois vão descartar esse joguinho de raio, certo? No caso, se você for reutilizar, você desmonta com a chave para reutilizar os raios, certo? Então, no caso, nós vamos estar ensinando vocês a remontar isso aqui e alinhar. Então, sempre observe se o aro está em boas condições, né? Se o cubo está em boas condições, a cinta de frenagem, se o cubo não está amarelado, para a gente fazer o processo. E você precisa ter aí a quantidade certa de niples e os raios, certo? Para esses raios, sempre prestem atenção que nós temos diferenças entre eles para qualquer tipo de roda raiada, certo? Você vai ter um raio com um ângulo mais aberto aqui, né? E um espaçamento menor entre a cabeça e o corpo do raio. Esse é o que a gente chama de raio interno, certo? Então, se você observar aqui a diferença entre o raio externo e o interno, né? O raio externo ele tem um ângulo mais próximo do 90 graus e esse espaçamento entre o corpo e a cabeça dele aqui um pouco maior. Por que esse espaçamento? Se você ficar em dúvida qual é qual aqui na hora da montagem, o que você pode fazer? Com o cubo na mão, o raio interno é esse raio que você vai introduzir no cubo nesse sentido e ele vai ficar com a cabeça por fora do aro, do cubo aqui e com o corpo na parte interna do cubo. Já o raio externo vai ter que fazer o processo diferente, ele entra da parte interna do cubo e o corpo dele vai ficar na área externa. Só que percebam que os dois raios conseguem apontar para o centro do cubo, mas se eu tivesse feito uma montagem de uma forma invertida aqui, o que aconteceria? Olha só um raio interno montado no lugar errado. Eu teria que entortar esse raio aqui para conseguir com que ele apontasse para o centro da roda aqui. Então, eu não posso fazer esse processo, eu não posso forçar essa peça nesse sentido, certo? Então, separando corretamente, eu devo ter 18 raios internos e 18 raios externos, certo? Feito essa separação, você lembra de estar com tudo separadinho, eu preciso de um alinhador, né? Para a hora da montagem aí, para a hora do alinhamento e vamos iniciar aqui o nosso processo. Como é que nós iniciamos esse processo? Você vai identificar aqui nesse aro esse furo no centro aqui onde é colocado o bico da câmara de ar. É nesse furo aqui que vai servir como nossa referência. Eu costumo dizer que você vai apontar esse furo no sentido do seu umbigo e você vai pegar o cubo aqui, numa das posições dele, começar a montagem sempre por um raio interno, certo? Você vai pegar um raio interno, escolher uma das furações desse cubo, vai colocar um raio interno, certo? Esse raio, a hora que você colocar no cubo, você vai pegar um niple, lembra daquele furo do bico? É esse furo que você vai colocar esse raio interno ao lado dele. Então, primeiro furo do lado do furo do bico aqui, eu coloco meu raio interno. Não preciso colocar muitos fios de rosca, tá? Coloco só alguns fios de rosca aqui. Então, eu tenho furo do bico, primeiro furo à sua esquerda aqui, o primeiro raio interno. Posteriormente, o que eu vou fazer? Outro raio interno, né? No mesmo sentido, só que agora o que eu preciso me atentar? Coloquei um raio interno aqui, eu vou pular um furo, mais um raio interno aqui, certo? Esse raio interno,
ele vai ficar em que posição aqui? Eu tenho que olhar aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto furo aqui, eu coloco esse raio interno e coloco algumas rosquinhas do nipple aqui, certo? Então, ó, agora nós vamos continuar com esse processo. Pula um furo, introduz o raio e aqui conto quantos furinhos? 1, 2, 3. No quarto eu coloco aqui o meu cubo, certo? O que você tem que observar também? Sempre que você está fazendo essa montagem, você começa a observar que o próprio aro aqui, esses furos que são feitos no aro, eles apontam para a região ali do nipple aqui, ó, a região do cubo, onde eu quero estar fazendo essa montagem, onde ele quer que realmente seja feita essa montagem. Então, ó, quando eu for continuando aqui, um raio interno, se eu pegasse aqui e contasse de uma forma errada, você viria que um dos furos do aro aqui está apontando para a direita e não para a esquerda, como é o que o raio que eu estou colocando aqui está me pedindo que aconteça, certo? Então eu vou continuar com esse processo até colocar os 9 raios desse lado, certo? Então vamos continuar aqui, sempre pulando um furo no cubo e 3 furos no aro e no quarto eu coloco o nipple, certo? Nunca rosqueie demais o nipple, porque senão vai atrapalhar vocês na hora de montar o outro lado. Gente, uma dica aí, tá? Esses aros, quando você compra um aro paralelo, dependendo da marca e a qualidade, vocês podem encontrar essa emenda feita do aro, né? Porque é um aço estampado, né? Essa emenda feita no aro pode ser uma emenda um pouco mal feita. Então, isso pode fazer com que na hora do alinhamento aqui, vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade. Então, esse tipo de aro você tem que estar ciente de que é um sistema que você vai ter um pouco mais de dificuldade para realmente deixar bem alinhadinho e não vai dar para exigir demais de uma peça que não é original, certo? Então, vamos continuar aqui até terminar os 9 raios desse lado, certo? Tem pessoas que costumam colocar todos os raios já de um lado da flange do cubo e sair só posicionando eles em cada furo. Eu prefiro ir de um a um aí para ficar de uma forma mais organizada aqui para vocês conseguirem enxergar e para ficar uma coisa mais clean aí para se trabalhar, certo? Ó, olhando aqui nós já temos 9 raios internos já colocados, certo? Eles todos com o espaçamento pedido aí. O que você vai fazer agora? Depois de colocar os 9 raios internos desse lado, você vai virar a roda para o outro lado. Muita atenção para esse processo, ele é muito importante. Você tem que achar novamente o furo do bico, né, do pneu aqui, virar para o seu umbigo, pegar esse cubo, fazer uma torção nele aqui, ó, no sentido anti-horário, certo? Sentido anti-horário, para tracionar esses raios que eu já coloquei na roda aqui. Vou continuar a montagem pelos raios internos, certo? Então, olhando para o bico o furo do bico está aqui, o furo logo ao seu lado aqui vai ser o meu primeiro raio aqui que eu vou estar introduzindo, certo? Depois de tracionado aqui, eu vou pegar o primeiro raio interno aqui, vou fazer uma medida aproximada para saber exatamente em que furo que eu tenho que estar colocando ele aqui, certo? Então, cuidado, se você colocar no furo errado, você vai ver que a ponta do raio vai sair muito dentro do aro aqui, certo? Então, eu tenho que achar exatamente um furo aqui onde eu consiga passar o meu raio aqui, inclinar para esse sentido aqui e que meu nipple consiga alcançar ele aqui sem problema, certo? Então, coloquei o primeiro raio, certo? Vou fazer esse processo desse lado de novo.
Olha lá, mais uma vez. Coloquei o primeiro raio, vou pular uma casinha na segunda aqui e agora fica um pouco mais fácil, né? Eu vou virar ele para esse sentido para estar sempre cruzando com os outros raios que já estão montados. E olha só, 1, 2, 3. Na quarta casinha é onde eu vou colocar esse raio. Então, se você olhar, ó, do outro lado aqui eu já tenho um raio que foi o que eu montei do outro lado. É só colocar na casinha vizinha a ele aqui, certo? Então vamos lá, mesmo processo do outro lado, só que com os raios internos do outro lado da roda aqui, certo? Chegado ao último raio interno aqui, vai ser necessário vocês fazerem o quê, ó? Perceba que ele vai sair aqui numa região, ó, onde ele cruza com um raio do outro lado. Então você pode desparafusar esse raio para permitir a passagem desse aqui que eu acabei de montar, certo? Então eu vou colocar os dois nas suas posições novamente. Esse que é o último desse lado e aquele que eu soltei para liberar a passagem desse último. Percebam que agora a roda já tem uma cara aí de roda raiada já, né? Ela já está com todos os raios cruzando aí um com o outro. Agora nós vamos começar a montagem dos raios externos. Os raios externos, lembrando, ângulo maior, eu posso começar tanto de um lado da roda quanto do outro. E assim, aí eu não preciso me preocupar mais com aquela coisa do furo do bico. Por quê? Porque ao você colocar, ao introduzir ele no lugar aqui, ó, o que eu tenho que observar? O raio externo, ele tem que cruzar com esse raio interno que está desse lado. E olha o furo do aro aqui, apontando novamente para mim aqui, para onde ele quer que seja feita a montagem. Perceba que o raio externo que eu acabei de colocar aqui, ó, bateu certinho com essa furação aqui. Então eu posso vir e já colocar o nipple aqui na posição que ele já vai estar montado corretamente, certo? Perceba que agora é só repetir esse processo com todos os raios externos. Eu vou colocar, cruzo ele aqui com o raio interno que está logo abaixo dele e coloco o nipple. Bom, terminado o processo, certo? Se vocês verificarem, a roda está totalmente solta. O que você vai fazer aqui para iniciar aqui uma acomodação mais bacana do cubo? Vem aqui nos nipples, né? E dá uma aproximada aqui, deixando por volta de uns 3 a 4 fios de rosca em todos, né? Para você já deixar ela um pouquinho mais firme, para a gente conseguir terminar o processo aqui no alinhador. Nesse momento precisaremos do alinhador, certo? Você pode já continuar esse processo com a roda já posicionada, bacana. Posicione ela de uma forma que fique bacana para você trabalhar aqui. Então, depois de colocado no alinhador, nós vamos aqui ajustar aqui todos com a mesma quantidade de rosca. Você pode vir com a mão aqui ou até mesmo com a utilização de uma chave Phillips. Olhando aqui nos nipples, eles têm, alguns deles, a cabecinha Phillips, outros uma fenda. Então, nesse caso aqui, como é Phillips, nós estaremos utilizando a Phillips aqui, ó, com esse intuito. Tá vendo que aqui deixei 3 a 4 fios de rosca e vou fazer isso nos demais aqui também, ó. Nunca ultrapasse aqui demais, senão você vai ter dificuldade na hora do alinhamento. Perceba que eu não estou me preocupando quem é interno e quem é externo, eu só estou deixando todos com a mesma quantidade de rosca.
Quando eu chegar novamente ao furo do bico, significa que eu já fiz a volta completa, certo? Ó, terminamos a volta completa, a roda já está um pouco mais justa, só que ainda bastante desalinhada. Agora, iniciaremos o quê? O processo de a retirada do pulo da roda, certo? Então, tem dois desalinhamentos que vão ficar depois dessa montagem. Esse desalinhamento lateral, né? E no sentido do raio aqui, esse pulo, né? Esse radial. Então, primeiro, sempre, né? A gente recomenda que seja retirado esse pulo. Esse pulo você vai retirar através do quê? Do ajuste dos raios internos. Então você vai pegar todos esses raios que você vê o corpo dele por dentro do cubo e vai ajustar esse pulo. Então depois do pulo ajustado, eu vou tirar os desvios laterais que ela possa sofrer ainda, certo? Então, no alinhador, percebam que nós temos uma chapinha onde eu ajusto, né? Eu ajusto aqui, né? A abertura dela para aproximar ou afastar ela do cubo. E outra barrinha aqui que eu posso deixar bem próximo da roda aqui para sentir se ela está tocando ou não na roda, certo? Então, pegando essas duas referências, iremos posicionar aí a roda da forma mais alinhada possível, certo? Então, ó, vou começar a apertar os raios internos. Sempre, né? Pegue como a sua referência aqui o nosso bico, para não ter esse problema aí de não saber de onde você começou e onde parou. Então, ó, eu tô indo só nos raios internos, tá? Dando mais uma ajustada neles na mão aqui. Ó, você percebe que todos eles começam a ficar mais justinhos, tá? Sim. Percebam só que a roda já está firme. Eu tenho um desvio lateral e ela ora se aproxima, ora se afasta aqui dessa primeira base, que é onde eu estou verificando o pulo. Então, o que eu vou fazer? O que eu tenho que me atentar aqui? Se ela encostou nessa posição, eu vir aqui e apertar um raio interno nessa região, eu vou estar puxando esse aro para lá, que é esse o meu objetivo. Eu quero afastar ele daqui, porque a maior parte do tempo ele está afastado da barra e agora ele começou a tocar. Então eu venho nesse, ó, que é um raio interno, nesse que é um raio interno também, e faço a tração aqui, ó. Sempre nesse início com calma, sem apertos demasiados. Por quê? Porque a roda está toda solta. Qualquer torquezinho que eu der aqui, eu já vou ter resultado, ó. Ele já teve um pequeno afastamento. Então eu venho, ó, e aproximo mais essa barra e ela vai começar a tocar em um outro ponto. Nesse ponto eu venho e traciono novamente. Vou tracionando somente pelos raios internos por enquanto, né? E olha só, eles começam a dar sustentação, tirar o pulo e fazer já, ó, um pequeno alinhamento lateral, ó. Ó, perceba que aqui lateralmente ela está encostando, mas não estou me preocupando com isso por enquanto. Eu estou tirando esse pulo para cima e para baixo aqui. Aí interno ainda, que eu estou no pulo, certo? Então, nessa situação, o seu raio interno que vai fazer um pré-alinhamento da roda. Depois os raios externos vão estar bem soltos. Aí eu vou me preocupar com eles.
É um joguinho de paciência, cuidado, né? Que quanto mais você faz, mais vai ficando prazeroso esse processo, né? Você vê aqui, ó, a roda vai ficando cada vez mais próximo do que você vem buscando aí. Nunca se esqueça que no momento de tirar o pulo, essa emenda, né? Que vocês olhando aqui, você consegue ver uma falha, né? Um esmerilhado aqui, como se eu tivesse lixado aqui, é a emenda do aro. Essa é a região que todo aro dá uma dificuldade maior para ser alinhado mesmo, para deixar bem certinho. Bacana? Então, vou continuar aqui. Caso você veja que o tempo que ela está apoiando aqui está predominante, o tempo que ela está afastado está um pouquinho menor, o que você pode fazer? Soltar um pouquinho do outro lado que essa roda vai vir para esse sentido e vai começar a apoiar melhor aqui. Mas perceba a diferença, ó, que só nesse pontinho aqui eu tenho um pequeno toque que é bem na emenda que eu mostrei para vocês. Então depois dessa posição, ó, a roda fica numa distância bem satisfatória aí. Agora sim eu começo a me preocupar aqui com esse desvio lateral. O desvio lateral eu não preciso, eu tenho as duas barras aqui que eu poderia estar utilizando. Eu sempre uso uma delas como referência, então vou usar essa aqui que está mais fácil para aparecer no vídeo. Então é o mesmo esquema. Encostou, então é um lado que ela está pendendo para minha esquerda aqui. Agora sim, eu começo a jogada pelos raios externos, né? Então tá apoiando aqui, eu vou pegar um raio externo, que é o que está por fora do cubo, né? Só que desse lado, porque eu quero puxar esse aro para esse sentido. Eu venho, olha como ele está bem solto aqui, ó. Ele está solto que eu estou apertando com a mão. Eu venho aqui e dou umas 2 voltinhas em cada uma aqui, né? 2 a 3 voltinhas. Sentir um pouquinho de torque significa que ele está alinhando, né? Então já parou de pegar. Aperta um pouquinho mais a borboleta e opa, pegou nessa região. Então de novo, ó, venho aqui, raio externo e puxo para o sentido contrário aqui. Ó, deixou de pegar, ó, outro ponto. E é assim que você vai ajudar. Ó, o externo aqui bem solto ainda, então por isso que ele está pegando nessa região. Ó, perceba que eu estou trabalhando só nos pontos onde ela toca na chapinha. Uma coisa que vocês nunca podem se esquecer, que é importante consultar no manual de serviço da moto. Cada moto tem uma posição aí para o cubo. Esse aqui é alinhadinho porque nesse caso nós temos a flange da coroa de um lado e o espelho de freio do outro. Mas existem rodas, por exemplo, uma roda dianteira, onde eu tenho disco de freio e se eu não me atentar à posição desse cubo, eu vou fazer uma montagem incorreta, essa roda vai ficar desalinhada e o pneu encostando muitas vezes na bengala da moto. Se for uma roda traseira também, se tiver aí o manual estiver pedindo aí uma diferença, você vai ter que ver quantos milímetros no manual para antes de fazer o aperto dos raios, você já fazer o aperto dos externos, já trazendo a roda para aquele sentido. Então, galera, é o seguinte, ó. Agora o pulo já está bem alinhadinho aqui. O que nós percebemos aqui? Esse desvio lateral, né? Esse desvio que nós precisamos tirar, né? Utilizando aqui essas chapinhas. Quanto mais eu aproximo elas, né? Ó, tocou a chapinha, não fique preocupado, ela não está arranhando o aro, tá? Então, ó, ela está tocando no aro, não está tendo nenhum problema. Ela só estou usando ela como referência para quê? Porque agora eu venho no raio externo desse lado, né? Já que ele está tocando ali, ó, tá vendo como é que ele está totalmente solto, né?
por isso que essa ideia de deixar o raio externo solto, que agora eu venho e consigo tracionar aqui e deixar a roda no sentido com o ajuste que eu busco aqui, certo? Então, olha só, ó, aquela parte já deixou de pegar, ficou um pouquinho para cima aqui, vamos dar mais um torquezinho aqui. Ó, já deixou de pegar. Então o que eu preciso fazer? Ó, um outro ponto agora. Venho mais raios externos soltos aqui, ó. Deixou de pegar, eu venho, aperto um pouquinho mais a chapinha e vou monitorando, né? Ó. Onde ela pegar com um pouquinho maior de intensidade, eu vou puxando do outro lado. Perceba que em nenhum raio eu estou fazendo uma força muito grande, porque todos eles estão ainda bem soltos. Ó, voltando novamente aqui nos raios internos, né? Depois desse desalinhamento lateral retirado, ela tá voltou a ter um pequeno pulinho aqui. Então nós vamos no interno de novo para acomodar ela aqui para a posição correta. Então, ó, depois de todo o processo, né, nós teremos aqui uma roda alinhadinha, certo? Você vê que o pulo, o único lugar que ela consegue tocar bem levemente é na região onde eu havia mostrado para vocês, que é a emenda do aro, onde eu tenho aqui a solda dele. Então é o único ponto que você ouve ela tocando aqui. E no desvio lateral, né, lembrem sempre, como eu disse, olhar no manual. Todo manual de serviço de toda motocicleta, ela tem a posição, se o aro tem que ficar no centro do cubo, como nesse caso aqui, ou se eu tenho que ter um desvio e de quantos milímetros é esse desvio para ser deixado aí na lateral e em que lateral do aro você vai ter que deixar esse desvio. Outro ponto importante é conferir, né, se no manual, por exemplo, pedir uma tolerância de no máximo 2 décimos ou sei lá 2 milímetros, depende do manual, do modelo da moto que a gente estiver falando, você vai ter a tolerância aqui. Então a sua montagem tem que ficar dentro dessa tolerância, tá? Então quanto mais cuidadoso, quanto mais paciente você for, mais preciso vai ficar essa montagem. Percebam que esse é um cubo paralelo, joguinho de raio paralelo e um aro paralelo que ficou aí bacana, ficou bem alinhado. Você vê que o desvio lateral aqui, se eu aproximar bem aqui, vocês vão ver que ó, o toque é constante. Se eu afastar um pouquinho aí, já não toca mais, como eu havia dito, só no ponto da emenda aqui. Só que, se vocês observarem, nem todos os raios estão apertados. Ó, eu tenho um raio solto aqui ainda. Por quê? Porque ele não foi necessário ser tracionado para fazer o alinhamento. Aí o que eu tenho que fazer? Apertar ele de qualquer forma? Não. Eu tenho que deixar ele com o torque próximo dos que estão ao redor dele. Então eu venho aqui e torqueio todos com a mesma intensidade. Até o torque aqui desses nippes vocês encontram em alguns manuais aí, né? Lógico que um torquímetro para esse tipo de serviço aqui é um torquímetro bem difícil de encontrar e bem caro também, tá? Então vá verificando todo o raio solto que vocês encontrarem, vocês vão torquear ele aí com o mesmo torque dos demais. Feito isso, a roda está prontinha, é só levar até um borracheiro, ou se você mesmo tiver a máquina de montagem de pneu, ou qualquer que seja a sua forma de montagem aí, se é na espátula, marreta de borracha, como era antigamente aí, fazer essa montagem, certo? Então o processo que nós estamos passando aqui hoje é só esse de montagem realmente da roda e a parte do alinhamento. Depois de todos os raios devidamente apertados aqui, sua roda está pronta e apta para ser
montado novamente com pneu, câmera e ser instalado na motocicleta. Espero que tenham gostado e fiquem atentos às próximas dicas da Mestre das Motos. Grande abraço!